Oi pessoal, essa é mais uma edição do Entrevista com o Profissional e a gente está aqui hoje com o psicólogo Alexandre Freitas. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. A temática que a gente vai discutir é saúde mental, mas primeiro eu gostaria que tu falasse um pouco da tua formação, Alexandre. Então, eu sou psicólogo, né? Me formei pela Universidade Federal de Pernambuco há alguns anos já, 2014. O meu estágio, assim, na minha formação, ele foi na área de saúde mental, né? Eu me formei num espaço que é privado, mas que trabalha com saúde mental, que é o Espaço Rizoma. Atualmente estou trabalhando lá, novamente, nesse espaço, mas quando me formei também saí e emendei com a residência, né? Fiz a residência em psicologia hospitalar, né? Passei 2 anos atuando em psicologia hospitalar. Quando saí, em 2016, 2017, eu acabei voltando para um serviço de saúde mental, né, bem específico nesse sentido, mas considero que de alguma forma assim, o trabalho com a saúde mental ele continuou durante todo esse tempo na minha formação. Então, a primeira pergunta que a gente trouxe para ti foi o que é que psicologia tem a ver com saúde mental? Então, acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver com saúde mental, tudo que diz respeito assim, à subjetividade humana, à alma, né, humana, assim, isso inclui a saúde mental. A psicologia, ela pode e deve estar se ocupando com isso, né? Então, desde o cenário de atuação específico né, dos centros de atenção psicossocial, né, a rede de atenção psicossocial de uma forma geral, a psicologia pode estar atuando, né, nesse sentido, com um olhar especializado para a saúde mental, mas também nas clínicas, né, nos consultórios, nos hospitais. A gente tem, desde a nossa formação, ou deveria ter pelo menos, um olhar que é sensível às questões que dizem respeito à saúde mental. Claro, a gente não se restringe apenas na nossa atuação a esse enfoque, né? Ela está olhando, né, apenas o viés da saúde mental, até porque a gente entende saúde mental num contexto, né, e como um conceito amplo, né? Mas eu diria que desde a formação, né, aos vários cenários e possibilidades de atuação, a psicologia ela tem muito a contribuir, tem muito a dizer, tem muito a atuar, né, frente às questões de saúde mental. Eu não sei se respondo a tua pergunta, né, se eu fui muito vago, muito amplo, mas é porque eu percebo isso, assim, que é realmente um campo amplo, né, que é um campo que cada vez mais a gente percebe a importância, né, a importância até social, né, da atuação da psicologia frente às questões de saúde mental, né? Não é à toa que a gente vê aí índices de depressão crescentes, né, tornando boa parte da nossa população incapacitada, né, para questões até de trabalho, né? Todos esses índices, todos esses números, todos esses sinais, esses sintomas, eles vão nos apontando que a gente precisa estar olhando cada vez mais para a saúde mental, e a psicologia entra como um saber, uma disciplina, um campo da ciência que pode contribuir bastante com essa discussão. Então, outra pergunta que a gente trouxe para ti foi quais os desafios que a psicologia encontra atualmente, considerando esses possíveis retrocessos quanto à reforma psiquiátrica, já que a gente teve uma mudança radical no governo, né? Sim, acho que é bem importante a gente estar atento a isso, né? Atentas e atentos a isso. Foi divulgada recentemente uma nota técnica, né, com relação à saúde mental. Essa nota técnica foi apelidada de Nova Saúde Mental, né? Então, já no nome a gente percebe que ela propõe mudanças à nossa forma de fazer saúde mental no país, né? Pelo menos a forma institucionalizada, ou seja, a forma oficial, né, aquela que o governo vai propor, né, nessa atenção à saúde mental. E é uma forma nova, né, que na verdade de nova não tem nada, né? Tudo aponta para um retrocesso
a um modelo que a gente vem discutindo já há bastante tempo, né? Na verdade, desde a década de 70, né, com o início da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, né, a gente vem repensando o modelo de atenção à saúde, né, o modelo de cuidado, né, à saúde mental no país, né, com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial. Né, a reforma psiquiátrica aqui no Brasil, ela é antimanicomial, né, então ela propõe a gente repensar o modelo hospitalocêntrico, focado em hospitais, focados em manicômios, né, para modelos substitutivos, ou seja, modelos que tragam, né, a pessoa que está sendo cuidada ali, né, nos serviços como reinserida à sociedade, né, enfim. E aí essa nova nota técnica, né, ela propõe a abertura de hospitais psiquiátricos, né, o retorno dos manicômios, né, ela incentiva o financiamento por parte do governo, né, de aparelhos de eletroconvulsoterapia, né, que por muito tempo, né, antes da reforma psiquiátrica, foi usado de forma indiscriminada, né, com prejuízos muito latentes, né, para a população que acessava os serviços. Né. E, na verdade, assim, quando a gente pensa em como era o cuidado de saúde mental antes da reforma psiquiátrica, a gente percebe que não havia cuidado. Né. Na verdade, era um verdadeiro genocídio, né, houve aqui no Brasil, né, da população que de alguma forma era hospitalizada, era internada, né, a gente teve um exemplo, né, o famoso Colônia, né, de Barbacena, né, em Minas Gerais, né, que mais de 60 mil pessoas morreram, né, eram internadas nesse lugar, né, tiveram muitas mortes, né, o que a gente descreve, assim, os tratamentos como eles eram feitos. Hoje, se a gente tem um olhar para isso, a gente percebe que eram verdadeiras torturas, né, e tem dados, assim, que mostram que mais de 70%, em torno de 70%, não lembro exatamente o número, das pessoas que eram internadas nesses lugares, elas nem tinham diagnóstico de transtorno mental. Então, quem eram essas pessoas? Né? Eram mulheres que incomodavam, né? Que decidiam se separar do marido, eram homossexuais, eram crianças com autismo. Né? Nessa nova nota técnica, né, inclusive, permite, né, o internamento de crianças e adolescentes. Né? Então, assim, claro que a gente ainda está sentindo os efeitos dessa nota, a gente ainda não sabe até que ponto isso, o tamanho desse retrocesso, mas a gente percebe já que é um grande retrocesso, né? Porque institucionalmente, né, a proposta do novo governo é um retorno a um modelo que a gente já percebeu que é falido, que é um modelo que não funciona, que é um modelo que não cuida, que é um modelo que não é humanizado, né, que é um modelo que não cuida da saúde mental das pessoas. Né? Então, enquanto profissionais de psicologia, o nosso órgão, né, o CFP, já se posicionou contrário a essa nota técnica. Né? Eu acho que nós, né, estudantes e profissionais de psicologia, de um modo geral, né, a gente precisa estar atento a isso, assim, né? Porque muitas vezes somos nós que vamos, né, ouvir e estar ali, né, na linha de frente do cuidado a essas pessoas, e a gente não precisa e nem deve corroborar com esse tipo de modelo, né, que é um modelo que já é falido, é ultrapassado, não funciona. Enfim, acho que essa nota técnica representa em várias frentes um retrocesso, mas, né, a gente não pode também ceder, né, tão facilmente. A gente precisa se alinhar, a gente precisa estar unidos nesse sentido, né, para poder
mostrar que não é essa forma mais adequada de cuidar, né? Que os centros de atenção psicossocial, eles precisam de um investimento, sim, né? Muito mais do que os hospitais psiquiátricos, né? Os manicômios, né? A gente precisa lutar para que a gente não volte a ter episódios terríveis que a gente já teve aqui na história do nosso país. Tem até um livro que ele se chama Holocausto Brasileiro, né? Porque os horrores que aconteciam nesses hospícios, né? Nessas colônias, elas são análogas e podem ser comparadas ao Holocausto, né? De tanta barbárie que a gente vivenciou aqui nesse período. Então, Alexandre, questões como saúde e doença, normalidade e patologia têm sido levantadas tanto na área da psicologia quanto em questionamentos feitos pela população. Como é que tu acha que a psicologia pode contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento dessas questões ou de repente uma desmistificação, porque alguns desses termos são usados de forma bem pejorativa? Sim, né, eu acho, ainda escuto muito, né, de pacientes, usuários, né, de serviços de saúde mental, um estigma muito forte em torno do que é a loucura, né, ou do que é o adoecimento mental, né, ou do que é alguém acessar um serviço de saúde mental ou procurar iniciar até uma psicoterapia ou outras terapias, né, que a gente pode ter acesso. E como a gente escuta assim, diariamente que a sociedade vê, né, aquele que procura um cuidado, né, a sua saúde mental como um louco, né, e vê o louco como aquele que deve ser excluído da sociedade, né. Eu sempre lembro assim de uma grande desmistificadora da loucura na nossa história, que foi Nise da Silveira, né, uma psiquiatra que promoveu uma verdadeira revolução no modo de olhar para a loucura, no modo de olhar para as pessoas que tinham ou recebiam algum diagnóstico de transtorno mental, né, inclusive pegando esse gancho assim da reforma psiquiátrica, né. Nise da Silveira ela chegou, né, no grande hospital psiquiátrico e ela de fato passou a ouvir o que aquelas pessoas que estavam ali internadas elas tinham a oferecer. Ela promoveu através da arte um processo de verdadeira desestigmatização, né, desse processo do que é a loucura. A psicologia ela entra nisso tudo, assim, ela entra tanto, né, diante do paciente, de ouvir o sofrimento, né, de ouvir o que é que aquele sofrimento, né, significa, né, na vivência, no cotidiano daquela pessoa, como de cada vez mais trazer para a sociedade, né, como ser louco é normal, né, e normal, assim, é importante a gente aspiar esse termo, né, porque a gente sempre coloca às vezes, né, a psicologia no lugar de normalizar, né, no lugar de adequar as pessoas àquilo que é aceito pela sociedade de uma forma geral. Né, e na verdade não é isso. Né, a nossa ideia sempre está lutando assim, né, pelo direito do outro a existir, né, e ouvindo, né, o que é que as pessoas têm em suas particularidades. Nós não seremos nunca iguais uns aos outros. Nós não podem encaixar qualquer diferença, qualquer desvio do que é aceito socialmente como patológico, né, que é o que normalmente ou por muito tempo se fez e ainda se faz, né, de encaixar as pessoas em determinadas caixas e aquelas que não se adequam, aquelas que não aceitam, né, estar encaixadas nessas caixinhas, elas são patologizadas, ou elas são colocadas de uma forma, como você mesmo disse, assim, pejorativas, né. Então, eu acho que o nosso papel está em cada vez mais cuidar das pessoas que precisam, né, cuidar da saúde mental de uma forma geral, né, cuidar
para que as diversas subjetividades elas sejam respeitadas e elas sejam acolhidas, né, na multiplicidade que nós somos. E tem um papel que é muito privilegiado, mas também muito perigoso, porque se a gente não cuida, a gente também patologiza, a gente também encaixa em determinados padrões, quando na verdade o intuito é que a gente possa ampliar cada vez mais o nosso repertório, se inspirar em grandes nomes como Nise da Silveira, né, e trazer o criativo que é a existência humana. Assim, né? Se a gente vê, nós somos almas, né, bastante criativas, né, e a gente precisa dar espaço para que isso possa surgir cada vez mais. Né? Eu sei que o contexto social, político não favorece, né, porque é uma tentativa de silenciar muitas formas de se expressar, muitas formas de ser, né, mas aí a gente pode entrar também nesse meio, assim, fazer coro a uma voz contrária a isso, né, e trazer a importância da multiplicidade, a importância do acolher as diferentes formas de existência. Outro questionamento que surgiu quando a gente pensou em trazer essas perguntas a ti foi o que é que faz um psicólogo que é residente em saúde mental? Psicólogo residente em saúde mental. A residência, né, ele é um programa de especialização, né, para psicólogos e psicólogas formados. Né, a gente, após o término da graduação, a gente tem essa possibilidade de ingressar em alguma residência. E aí tem várias residências atualmente, né, disponíveis aqui no estado, uma delas é de saúde mental. A residência de saúde mental, ela vai, né, aquele que ingressar, né, nessa residência, vai atuar na rede de atenção psicossocial do estado, né, RAPS. Claro, a depender de como cada programa de residência for se organizando, ele vai rodar por diferentes campos, né, que estão inseridos nessa rede de atenção psicossocial, e esse trabalho de atuação ele vai ser bem intensivo. Assim, né? A residência ela tem uma carga horária de 60 horas semanais, né? 80% dessa carga ela é de atuação na prática. Né? Então, a pessoa que ingressar na residência de saúde mental, né, seja de psicologia, seja de outras áreas, vai realmente mergulhar nesse campo, né, ter a oportunidade muito rica de poder conhecer os diversos dispositivos da rede, como a rede está no momento, né, vai se deparar com certeza com esses desafios que a gente falou na entrevista, né, com essas mudanças, com às vezes a falta de investimento, né, em alguns setores, com a imprevisibilidade que é a atuação em saúde mental, né, a atuação em saúde mental assim não tem roteiro, né, todo dia você tem que estar aberto, né, ao novo, ao que pode acontecer ali, né, exige da gente muita criatividade, exige da gente muita leitura também, mas muita presença. Né? Então, a residência de saúde mental, basicamente, ela vai prover, né, e promover para a pessoa que ingressar nele esse mergulho nesse campo da saúde mental. Né? Seja, né, na parte de políticas públicas, né, na gestão ou cuidado, né, na saúde mental, ou como na assistência também. Né, nos centros de atenção psicossocial, nas residências terapêuticas, nos hospitais psiquiátricos, né, nos vários ramos dessa rede que a gente chama de RAPS, que é a rede de atenção psicossocial. A gente agradece demais a tua presença aqui, Alexandre. Eu espero que esses questionamentos tenham contribuído para vocês, porque para mim foi extremamente enriquecedor, de verdade. E a gente segue nessa luta pela garantia de direitos mesmo, que é papel da psicologia, e por cada vez mais estar preocupado com a saúde mental e não de repente com modelos que enquadram cada vez mais as formas de existir no mundo. Eu que agradeço, né? Fico disponível aí para qualquer questão e espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado. Com o canal. E sucesso para vocês. Obrigado.